Olá, mulher abençoada, bom dia, graça e paz. Estamos iniciando mais uma semana, mais uma oportunidade aí que o Senhor nos dá de aprender a palavra dEle, de ser edificada através da palavra e de levar a palavra para alguém, né? De levar as boas novas do Evangelho para alguém. E que essa semana seja uma semana produtiva, uma semana abençoada para nós, em nome de Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade à história das mulheres da Bíblia. E eu vou estar falando hoje sobre uma mulher, a viúva de Sarepta, né, de uma cidade de Sidom. Essa mulher, a história dela é entrelaçada com o profeta Elias. O profeta Elias, ele estava aqui junto ao ribeiro de Querite, né, que a Bíblia fala, onde os corvos levavam pão e água para ele. Só que esse ribeiro secou e aí o Senhor manda ele para Sarepta, que lá teria uma viúva que alimentaria ele, né, que cuidaria dele nesse sentido, levando pão e água para ele. E quando ele chega nessa cidade, ele encontra ela recolhendo gravetos. Ela estava pegando isso para poder aquecer, né, o seu fogão de lenha para poder fazer um bolo para ela e para o seu filho, que seria o bolo, ela faria com o restante que ela tinha, a única coisa que ela tinha, que era um pouco de farinha e um pouco de azeite. E era tudo que ela tinha, ela não tinha mais nada. Pelos relatos aqui da Bíblia, essa viúva era uma mulher nova, né? Porque o filho dela é uma criança. Então tudo indica que era uma mulher nova e que não tinha ajuda de ninguém, estava passando necessidade. E eu acho interessante isso, que o Senhor envia ele para ser alimentado por uma mulher que não tinha nada em casa. A única coisa que ela tinha era um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E era para ela e para o filho dela. Ela fala aqui, ela fala com o profeta Elias quando ele pede, né? Primeiro ele pede um pouco de água e ela vai para buscar, né? Colocar água no vaso, pegar no poço para poder dar ao profeta. Mas aí antes dela ir, quando ela vai, ele chama ela de volta e pede ela um pedaço de bolo. Ele quer um bolo. E ela fala que só tem um pouco de farinha e um pouco de azeite. Aí ele pede para ela fazer. Ele fala com ela, não temas, porque quando ela fala com ele, ela mostra para ele essa carência dela de alimento. Ela mostra para o profeta que ela quer tudo que ela tem, né? Um bocado, um punhado, que a Bíblia fala. Um punhado é uma mão fechada, então era só um pouco mesmo de farinha, o suficiente para ela comer uma vez, mas o filho dela e não teria mais alimento. Ela até chega a falar com o profeta que é o suficiente para ela, né, fazer o bolo, comer e morrer. Comer, mas o filho dela e morrer. Porque ela não tinha mais expectativa, né, de poder alimentar. Eles já estavam passando necessidade e não tinha quem ajudasse. Então, quando ela fala isso com ele, ele fala, não temas, e diz para ela para poder preparar um bolo pequeno para ele e depois que ele se alimentasse, depois que ela fizesse esse bolo pequeno para ele e ele alimentasse, aí sim ela fazer para ela e para o filho. E essa mulher, ela não contesta isso, ela não fala nada com o profeta, eu não vou fazer, não, meu filho precisa comer primeiro, nada disso. Ela obedece à voz do profeta, ela obedece aquilo que o profeta falou para ela. E ela vai lá e faz o bolo para ele primeiro e depois para ele, para o seu filho. E ele fala com ela que a farinha não vai acabar e o azeite não vai faltar. Deus estava ali
multiplicando aquilo que ela tinha. Você percebe que o Senhor, ele poderia ter enviado o profeta para um lugar onde tivesse uma pessoa rica, uma pessoa com condições de alimentar ele com coisas do bom e do melhor. Mas o Senhor estava trabalhando tanto na vida do profeta quanto na vida dessa mulher. Ele usa dessa estratégia, né, desse propósito para poder trabalhar na vida dos dois. E nesse momento que ele fala, né, que a farinha não vai acabar, que o azeite não vai acabar, o que eu vejo? O Senhor, ele está multiplicando aquilo que ela tem. Ele não está dando algo novo para ela. O Senhor não enviou pessoas para trazer alimentos novos. O Senhor não deu abundância de alimentos, de fruta, variedade de alimento. O Senhor multiplicou aquilo que ela tinha. Aquilo que você tem, aquilo que o Senhor já te confiou, aquilo que você tem na mão, é aquilo que o Senhor quer usar. É aquilo que o Senhor quer usar para alimentar as outras pessoas. Não importa se é pouco, não importa se é tudo o que você tem. O Senhor tem o poder para multiplicar e para alimentar outras pessoas através de você. Não importa. Mas eu queria tanto poder, né, fazer, ter muito, ter dinheiro, ter condições financeiras, ter coisa boa para poder oferecer. Use o que você tem, abençoe com o que você tem, obedeça com o que você tem, seja fiel com o que você tem, seja pouco ou seja muito, faça com o que você tem. Mais à frente aqui na história, depois desse milagre, depois desse acontecimento e dessa obediência, o filho dessa mulher adoece e morre. E o profeta ainda estava ali, né, habitando naquele lugar, ainda estava hospedado na casa dela. E ela contesta, ela pergunta, né, ela fala com o profeta como isso, né, aconteceu, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer para você, né, o meu filho morreu, né, e ela fala aqui do pecado dela que foi lembrado. Aqui não cita que pecado é esse, mas ela ali está demonstrando a indignação dela. O que aconteceu, né? Eu fiz do jeito que deveria ser, eu obedeci e o meu filho morreu. E ali o profeta pega o filho dela no colo e clama ao Senhor. Quando o profeta Elias clama ao Senhor, o Senhor traz a vida de volta àquela criança e ela diz: verdadeiramente, você é servo do Senhor, você é homem de Deus. Então ela reconhece ali o soberania do Senhor. Eu não sei se essa mulher já servia a Deus, eu não sei como era a vida dela, mas podemos ver que essa mulher cria. Ela cria que Deus poderia fazer, ela obedece, né, à voz do profeta através do Senhor. Então isso é muito bonito ver isso. Ela colocou o profeta acima, né, das necessidades dela, aquilo que Deus havia falado, acima das necessidades dela. Ela poderia muito bem querer alimentar o filho dela primeiro, que ela não estaria, né, errada, digamos assim, nos sentimentos dela, mas ela escolheu obedecer e ela desfrutou dessa obediência, né? O Senhor falou que manteria, né, a farinha não ia acabar e o azeite também não ia faltar até que viesse a chuva. Então talvez o que nós estamos passando hoje possa ser um momento difícil, um momento de dificuldade, talvez financeira, talvez em outra área da sua vida, mas aqui a chuva vai chegar, o Senhor vai multiplicar aquilo que está nas tuas mãos até que a chuva chegue. Até que a chuva chegue trazendo a abundância do Senhor, trazendo o tempo ali da colheita, né? Então, continue
continue obedecendo a voz do Senhor, continue honrando os profetas do Senhor com o pouco que você tem, e a chuva do Senhor virá sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe poderosamente essa semana. Eu já falei aqui no início, mas eu creio que essa será uma semana de vitória na sua vida, de resposta para a sua vida. Que você seja uma mulher, uma pessoa obediente, temente ao Senhor, e Ele vai te responder. Ele vai trazer para você aquilo que você precisa, não aquilo que você quer somente, mas aquilo que você precisa, que Ele sabe que é o melhor para você. Amém? Deus te abençoe.